Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Olha só, o vídeo de hoje está muito curioso. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita já para se inscrever. Deixa um like nesse vídeo caso você goste, porque isso nos ajuda muito. Então, vamos pro vídeo. Gente, o caso de Joan Risk, certamente, se não é o maior, é um dos maiores mistérios bizarros que a gente vai ver aqui neste canal. A infância dela foi muito conturbada. Os seus pais morreram em um suspeito incêndio em 1940. Antes de ser adotada pelos seus tios, Joan foi colocada à adoção por pessoas comuns e nesse período onde ela ficou com esses pais adotivos, ela acabou sendo abusada pelo seu pai adotivo. Apesar de toda essa bagunça na sua infância, ela conseguiu se formar em literatura inglesa. Ela começou a trabalhar como secretária e foi também uma assistente editorial. Enquanto ela trabalhava, ela conheceu Martin Rist. Foi a pessoa com quem ela se casou em 1956 e acabou largando toda essa vida profissional para poder cuidar da sua família e dos seus futuros filhos. Em 1959, Joan e Martin estavam morando em Ridgefield, Connecticut, quando tiveram sua primeira filha chamada Lillian. Um ano depois, eles tiveram um filho chamado David. Então, depois disso, a família se mudou para Lincoln, em Massachusetts, em 1961. Joan era ativa na comunidade onde ela vivia e ela estava se tornando membro da Liga das Mulheres Eleitoras daquela região e Martin começou a trabalhar também ali pela região. Em 24 de outubro de 1961, Martin teve que pegar o voo das 8 horas da manhã até a cidade de Nova York, onde ele teria por lá negócios a trabalho, que seria na parte da noite. Mal sabia ele que aquela seria a última vez que ele poderia ver a sua esposa. Depois que o marido saiu, Joan acordou as crianças e deu café da manhã como de costume. Então ela deixou o filho David com a sua vizinha Barbara Becker, que morava do outro lado da rua, para que ela pudesse fazer algumas coisas com a Lillian. Ela levou Lillian para uma consulta ao dentista, foi ao banco, foi a algumas lojas e depois voltou para sua residência. Naquele dia, o carteiro e o leiteiro disseram à polícia que não notaram nada demais no comportamento das crianças nem de Joan. A lavanderia que pegou a roupa de Martin também disse a mesma coisa, que não notou qualquer diferença no comportamento de Lillian, David ou de Joan. Ao meio-dia, Joan colocou David para tirar uma sonequinha porque ele ainda era bebê, tinha só 2 anos de idade, então ela precisava que ele dormisse um pouco. Enquanto David dormia, Lillian foi brincar com um vizinho na rua e Joan continuou fazendo algumas coisas dentro de casa e no quintal. Um pouco antes das 2 horas da tarde, Joan pediu a Lillian que fosse com Douglas para a casa dele, onde eles poderiam brincar de forma mais segura, porque ela tinha que sair e voltaria em breve. 15 minutos depois disso, Bárbara, que era a mãe de Douglas, que brincava com Lillian, ela viu que Joan acabou saindo de casa e levou algo vermelho consigo dentro de um sobretudo. Ela disse que Joan parecia um pouco irritada, atormentada por alguma coisa, mas que apesar disso parecia que ela estava correndo atrás de David, que era muito pequeno, então estava dando trabalho e apesar dessa situação que ela estava passando, o que dava a entender é que ela simplesmente estava cuidando do seu filho. Por volta das 3h40 da tarde, Bárbara enviou Lillian de volta à sua casa, porque ela precisava fazer algumas coisas. Quando foi 4h15 da tarde, Lillian foi para casa, mas ela voltou correndo até a casa de Bárbara dizendo que a mãe dela tinha ido e que tinha muita tinta vermelha no chão. Nessa mesma hora, Bárbara foi correndo até a casa de Joan para ver o que tinha acontecido. Quando ela chegou lá, encontrou David chorando e aquilo que a Lillian tinha dito que era tinta, na verdade era sangue. A polícia foi acionada e dentro de poucos minutos, às 4h33, eles já estavam no local. O sargento, que também estava com a polícia, verificou que, além do sangue no chão, havia também sangue na parede. E um telefone, que geralmente ficava numa parte da casa, também foi arrancado e jogado no chão. Além disso, ele também notou que todas as cadeiras estavam bagunçadas e reviradas e um bloco de notas em cima da mesa com os números de emergência estava aberto, porém sem nenhum contato feito. Além disso, o sargento Mike também percebeu que as marcas que estavam de sangue no chão levavam até o quarto de David e voltavam para a cozinha. Essa trilha de sangue continuou até o lado de fora da casa, que levava exatamente até o porta-mala do carro de Joan. E também, tudo indicava que alguém tentou espalhar todo aquele sangue que estava no chão para dar a impressão de que havia mais sangue do que realmente tinha. O que os investigadores acharam mais estranho é que com todo aquele sangue não tinha qualquer tipo de pegada de algum suspeito ou alguma coisa que pudesse levar a eles acreditarem de que uma pessoa tinha entrado naquela casa. A única coisa que eles conseguiram encontrar dentro da casa que levasse
a dica de que alguém estivesse lá foi uma marca de uma mão passada com sangue na parede e 2 impressões digitais. Naquele mesmo período, eles procuraram saber de quem eram aquelas digitais porque eles não conseguiram encontrar digitais de Joan cadastradas em algum órgão. Então eles foram até um hospital, coletaram as digitais de Joan que já estavam cadastradas lá, levaram para análise e eles identificaram que aquelas digitais não eram compatíveis com as digitais de Joan. Até então, eles estavam achando que poderia ser um possível suicídio, então eles começaram buscas para tentar achar o corpo dela naquela região. A filha de uma das vizinhas disse à polícia que viu um veículo sedã com 2 cores. Esse veículo estava estacionado atrás do carro de Joan, na garagem dela, no dia em que ela desapareceu. Por volta das 4h15 da tarde, um dos moradores da região disse que também viu um carro parecido com aquele que foi descrito. Esse carro parou em uma das regiões para cortar alguns galhos daquela área florestal do condomínio. Então essa pessoa fez a retirada dos galhos, entrou no seu veículo e saiu. Além disso, o leiteiro que tinha feito a entrega de leite na casa de Joan, naquele mesmo dia em que ela sumiu pela manhã, disse à polícia que ele também viu o mesmo carro com as descrições anteriores 5 dias antes da data que ela desapareceu. Várias outras pessoas também disseram ter visto Joan naquele mesmo dia. Algumas pessoas chegaram a dizer que viram ela perto da rota 128 de Walton, perto do reservatório de Cambridge. Os investigadores levaram todas essas dicas e relatos a sério. Então eles começaram a fazer uma longa investigação e minuciosa, mas não encontraram nada, inclusive na região do lago onde havia perto daquele condomínio. Outras pessoas também chegaram a dizer que viram Joan a uma rodovia que ficava a 200 metros da sua casa e que ela estava com um casaco cinza e largo e aparentemente tentava esconder o rosto com um lenço. Essas pessoas chegaram a dizer que ela estava andando meio encurvada, como se ela estivesse com dor, e também parecia que havia sangue nas suas pernas. O que causou mais estranheza à polícia é que, através das investigações, eles descobriram que Joan estava procurando livros que levavam um assunto em comum, que era o desaparecimento de pessoas. Todos esses livros também falavam sobre crimes e mistérios verdadeiros e principalmente sobre o desaparecimento das pessoas. Um total de 25 livros foram retirados por ela no verão de 1961. A Caçada por Richard Thorpe era um dos livros que ela comprou. Esse livro contava a história de um garoto de 12 anos que desapareceu de propósito. Outro livro que chamava Death of Heart. Esse livro era de romance e contava a história de um garoto órfão. O livro que mais se destacou foi o livro Into Thin Air. Ele foi conferido 1 mês antes de Joan desaparecer. No livro, ele relata a história de uma mulher que deixa o seu esposo para trás e a única pista que ela deixa para sua família são marcas de sangue. No livro, a mulher tinha deixado o marido e um bebê recém-nascido porque ela estava em busca de uma vida mais gratificante. Bom, eu não sei se era realmente isso que Joan queria, mas o que de fato é interessante é que todos os livros e tudo dá indício que ela buscou isso de alguma forma e parece que foi proposital, mas a gente não pode afirmar nada, porque além disso também tem a suspeita desse carro que estava na casa de Joan no dia do seu desaparecimento, essa pessoa que supostamente foi cortar alguns galhos lá, poderia ter sido sim a pessoa que cuidava dessa área, mas muito estranho que ele estivesse com o carro estacionado bem na garagem dela, atrás do carro dela, e de qualquer forma também encontraram uma outra digital naquele local onde o telefone foi arrancado, a digital que não era de Joan. E aí galera, o que vocês acharam desse caso? É realmente muito curioso, como é que isso aconteceu? O que será que aconteceu com Joan? Bom, se você tem alguma suspeita, deixe aí nos comentários. A propósito, deixem dicas de que casos vocês querem que eu falo. Toda terça-feira eu tô postando casos mega curiosos aqui, então se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita para deixar um like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar com outras pessoas. E toda terça-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você gostou disso, fica com a gente. Terça-feira que vem tem mais e um grande abraço.